Como o coração fica? Como a gente consegue controlar as emoções? É difícil. São 50 anos de lutas, 50 anos de renúncias, 50 anos de conquistas, 50 anos de perdas. 50 anos em que o Senhor nunca nos abandonou. Hoje nós temos essa alegria, hoje nós temos esse privilégio de estarmos aqui. E durante 50 anos, o Senhor continuou falando através da palavra dele. Diga assim, ele continuou falando, nos orientando e nos alimentando através da poderosa palavra dele. Feche os teus olhos, vamos fazer mais uma oração nesse momento. Senhor, nesse momento nós te pedimos que esta palavra que tem nos sustentado há 50 anos como ministério, ela mais uma vez fale conosco, ela mais uma vez nos coloque a direção, ela mais uma vez, Senhor amado, nos dirija. Nesta hora também, Senhor amado, quero lembrar dessas pessoas que precisam. O Senhor Valdomiro Marciso, Senhor, está com Covid, é pastor e está, Senhor amado, precisando da tua ajuda, que ele seja tocado, curado neste momento, ó Pai. Nessa hora, que o nosso coração se volte para a tua palavra e que a tua voz transforme os nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Abra a tua Bíblia em Hebreus, ou teu aplicativo, né? Em Hebreus 10, 24 e 25. Nós vamos ler um trecho em que, meditando nele nesses dias, ele trouxe alegria e esperança no meu coração e me posicionou diante da nossa própria história e da história de Deus com a gente. Então, abra aí, muito conhecido, você já deve ter lido ele várias vezes. Eu vou ler na versão NVI, diz assim: e consideremo-nos uns aos outros para incentivar-nos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunir-nos como igreja segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros ainda mais, quando vocês veem que se aproxima o dia. Diga comigo, ainda mais que vocês veem que se aproxima o dia. O propósito do escritor da carta aos Hebreus, que a gente não sabe exatamente quem foi, muitos dizem que é Paulo, mas muitos mais dizem que não é ele, pela forma como escreve. O propósito do escritor, ele é definido na própria carta aos Hebreus. Você não precisa abrir, mas é uma referência, Hebreus 13, 22. O autor diz o seguinte, olha só: irmãos, peço-lhes que suportem a minha palavra de exortação. Na verdade, o que eu lhes escrevi é pouco. Na verdade, o que ele escreveu é pouco, e o que ele escreveu é uma paulada. O que ele escreveu é um puxão de orelha para aqueles que receberam esta carta. Ele estava preocupado com a possibilidade desses seus leitores serem enganados pelo pecado. Ele tinha uma preocupação deles se desviarem da mensagem verdadeira de Cristo. Ele tinha uma preocupação deles caírem da sua profissão de fé. Aqueles que um dia creram fiel e firmemente, agora eles tinham a possibilidade, diante de algum evento ou diante das várias circunstâncias, de caírem. Então, ele estava preocupado, porque se desviar de Cristo é se desviar do próprio Deus vivo. Ele tem uma preocupação genuína, porque quando renunciamos o cristianismo, estamos renunciando à revelação suprema da voz de Deus. Está sendo renunciado o próprio reconhecimento de que Cristo é o Filho. Isso é um problema. Se nós caímos da nossa fé, da nossa profissão de fé, o que sobra nada mais é do que um temeroso julgamento. O que sobra é um terrível juízo. Então, o autor tenta proteger os seus leitores desta tragédia. Essas pessoas poderiam estar com medo de perseguições. Elas poderiam estar com dificuldades em preservar a sua herança, a palavra que promete uma herança, um céu, uma vida eterna. Elas estavam cambaleando.
E o autor vai escrever, porque muitos deles estavam até mesmo indiferentes às reuniões públicas de adoração a Deus. Alguns, por medo ou porque estavam moralmente frouxos, deixaram de se reunir para adorar a Deus. Uns com medo, outros muito ocupados, influenciados por diversos falsos e estranhos ensinos. Então, o escritor ele vai agora trazer e traçar um remédio, ele vai traçar uma bula de proteções. E eu escolhi um desses pontos para a gente entender, depois de entender o contexto, aquilo que essa igreja tem tentado ser e fazer durante os seus 50 anos. Aqui diz o 24, e consideremos-nos uns aos outros para incentivar-nos ao amor e às boas obras. O autor está dizendo assim, olha, vocês deveriam ter simpatia gentil pela causa do próximo, do outro. Vocês deveriam perceber que os mesmos problemas que você tem, o irmão que vai junto com você lá naquela igreja, que senta perto de você, ele também passa por problemas, então tenha uma empatia. Eu acho interessante que a palavrinha original, quando nós temos aqui a tradução na NVI de incentivar-nos no amor e as boas obras, a palavrinha ela pode ser um pouquinho mais abrangente no sentido de excitação ou impulso. Impulso, provocação. O que o autor está falando assim, provoque o teu irmão a ser amoroso, provoquem uns aos outros as boas obras. A gente provoca uns aos outros um monte de coisa. Mas o autor aqui está preocupado em falar, sejam, você já viu aquele, na verdade é um termo aí de fora, né? O cara é mó isqueirinho, quando fala que ele fica isqueirando o outro, ele fica pondo fogo, né, nas discussões, e aquele fulano é mó isqueirinho, ó. O que o autor está falando assim, se é para isqueirar, se é para colocar fogo em alguma fogueira, coloque, incendeie a igreja e a comunidade em amor, em boas obras. Ele está fazendo isso para que a manifestação do amor seja notável, para que as boas obras surjam no meio da comunidade. Eu quero parar um pouquinho aqui para dizer para nós que durante 50 anos nós vimos qual é a dificuldade de incentivar e de impulsionar e de provocar o amor e as boas obras. Nunca foi fácil. Eu, dos 50 anos, Nelsinho tem 40 anos de igreja, de ministério. Ele chegou aqui com 17, então hoje você descobriu a idade do pastor Nelson. Ele chegou com 17, mais 40, descobriu. Eu tenho 4.7, eu nasci no meio, no berço, como se diz. Mas quando eu me tomei por gente, eu comecei a perceber aqueles líderes que estavam outrora na frente, sejam os fundadores que foram meus avós, missionária Eurídice, pastor Pascoal, e todos aqueles que são fundadores, os irmãos que muitos continuam aqui, glória a Deus por isso, a dificuldade de impulsionar ao amor, que é mais fácil impulsionar as outras coisas, é mais fácil impulsionar as pessoas a desistirem, é mais fácil impulsionar as pessoas a abraçarem a ira e fazerem a vingança, mas incentivar ao amor e a boa obra. Eu sou testemunha desses meus 47 anos e mais conscientemente a partir de uma certa idade, dos 10, por exemplo, eu me lembro com 6 ou 7 anos de idade, vendo a minha avó, Eurídice, fazendo saquinhos de doce para entregar para as crianças em cultos evangelísticos no Dia das Crianças. Eu tenho que confessar diante da igreja que eu peguei muito chiclete escondido. Senhor, tu sabes que eu precisava. Eu abria saquinhos e tirava o chiclete, fechava. Algumas crianças não receberam chicletes. Talvez você seja uma dessas crianças evangelizadas naquele dia. Se o seu saquinho não tinha o chiclete Plock, fui eu que peguei. Acontece que eu vi a dureza. Agora depois, outrora, eu, juntamente com vocês que estamos aqui, trazendo agora o filme para cá, é duro. Mas eu quero dizer uma coisa.
Nós temos a própria essência em amor que se movimenta nesse lugar. Ele se chama Jesus Cristo de Nazaré. Através do Espírito dele é que nós conseguimos suportar e continuar animados, mesmo em meio à amorosidade, mesmo em meio a tudo que acontece o contrário. A igreja continua firme e fiel à palavra, porque o dono da igreja, o Senhor da igreja, a cabeça deste corpo que é a igreja de Cristo, é o Senhor Jesus Cristo, e ele nunca perdeu uma batalha. Aí o 25, ele vai dizer: não deixemos de nos reunir como igreja, segundo o costume de alguns. Alguns irmãos lá daquela época estavam deixando de ir às reuniões, estavam deixando de, vamos trazer para os dias de hoje, de ir para a igreja. Por alguns motivos, alguns estavam com medo de ser perseguidos, havia uma perseguição. Outros estavam negligenciando porque não sentiam interesse de estar junto com o irmão fulano de tal, com a irmã, eu vou pegar aqui, bom, não vou pôr nome, que você vai achar que né? Com a irmã fulana. Então a irmã fulana vai, eu não vou. Então o ciclano não vai porque ele me fez mal. Queridos, seja qual for a razão, o apóstolo, ou seja, quem escreveu esta carta, ele está dizendo que não deveriam proceder desta maneira, que não deveríamos abandonar, considerar a reunião como igreja como um dever sagrado. É isso que ele está falando. Mas tem um propósito. O pastor Nelson pregou no primeiro período, trouxe uma mensagem maravilhosa e fez um link de um livro de Samuel com o Salmo 91, dizendo: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, ele é meu Deus e o meu refúgio e a minha fortaleza, e nele o que, irmãos? Confiarei. Acontece que aqui não é qualquer lugar, viu, pastor Nelson? Aqui não é um lugar de simples reunião. Essas pessoas arrumavam desculpas, algumas realmente com medo, outras que realmente estavam nojentas, porque eu não quero ir, porque não me agrada, porque o som, porque isso, porque aquilo. Nenhuma dessas causas deveria impedir as pessoas do dever da congregação. Daqui a pouco eu vou explicar melhor o que representa estar em comunhão junto com o povo de Deus. Aos que levam o nome de cristãos, e a todos aqueles que esperam avançar em maturidade, a todos aqueles que querem ter mais conhecimento do Evangelho, se você é um desses, você deve considerar sagrado o fato de se reunir com a igreja de Cristo. Não tem como você aceitar Cristo como cabeça, não tem como você professar: olha, acredito em Cristo Jesus, eu acredito no seu Evangelho, mas eu não preciso me reunir porque eu sou anti-igreja, eu sou desigrejado. Não tem. Existe um mistério, existe uma bênção que é ordenada na junção e na comunhão dos irmãos. Não tem como receber Cristo sem o corpo dele. Você tem que receber Cristo e a comunhão juntamente com os irmãos. É o que nós estamos fazendo nessa manhã aqui. Encorajemo-nos uns aos outros. Que encorajamento é esse? Presta atenção aqui. O encorajamento, ele é feito não simplesmente com um otimismo. Aí você chega aqui na igreja para a reunião, tem um irmãozinho que está mal. Aí você chega para ele e fala assim: não, vai dar tudo certo. Você tem que acordar e dizer que está tudo ótimo. Queridos, às vezes esse otimismo todo até piora a situação. Por isso que aqueles que habitam no esconderijo do Altíssimo precisam ser cheios do Espírito Santo, porque às vezes alguém vai entrar tão mal aqui que você não deve falar com ele, você simplesmente deve orar por ele. Tem algumas pessoas que vão entrar aqui que você não precisa falar nada, às vezes você só precisa dar um abraço. Né, Augustão? Quantas vezes a gente percebeu isso? Que um abraço abriu, quebrou o jugo. Por isso, esse encorajamento ele tem que ser também baseado na palavra do Senhor, e em estar junto cantando os louvores, porque a bênção não vem na horizontal, ela vem de cima. Me faz lembrar num texto que eu quero ler aqui, não precisa abrir, é uma referência. Efésios 5, do 18 ao 21 diz, presta atenção aqui, ó. Não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. Quem está cheio do Espírito, quem está cheio só de vinho, encheu, tomou muito, passou do limite,
ele não vai expor aquilo que aquele que está embriagado, embebido no Espírito faz. E quem está cheio do Espírito faz o que está no resto aqui. Falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai, por todas as coisas, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitem-se uns aos outros, pelo temor a Deus. Esse lugar é transformador. Diga, esse lugar é transformador. Não é porque tem um careca aqui que está falando e de repente você ouviu um louvor que você fala, nossa, o som até que está legal, aqui nessa igreja não tem um som tão alto que eu saio com os tímpanos sangrando. Tudo isso faz parte da ambiência, tudo isso é legal, essa meia luz é gostosa, alguns reclamam. Nós nunca vamos satisfazer, porque quando nós chegamos aqui, queridos, cada um tem uma opinião, cada um tem um jeito. Mas o que acontece aqui é poderoso porque a presença daquele que é o dono desse rebanho é que faz a gente sair daqui satisfeito. Além do dever, desse dever de ser cheio do Espírito Santo, e de não negligenciar esta reunião, coisa que nós tentamos há 50 anos, essa porta tem estado aberta. Nós precisamos ver que há um presente de Deus quando nos reunimos. Há um presente. Quem gosta de ganhar presente aqui? Eu gosto. Eu sou. Você quer me ver feliz? Me dá um presente. Desde uma lembrancinha. Tainá, sou grato pelo presente que nós compartilhamos aquele dia do meu aniversário, até hoje. Eu vou ler um trecho de um salmo, aliás, o salmo todo, que ele é pequeno. Você também conhece. Mas para dizer que é pautado nisso que nós estamos de pé há 50 anos. Salmo 133 diz assim: como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. É como óleo precioso derramado sobre a cabeça que desce pela barba, a barba de Arão, até a gola das suas vestes. É como o orvalho do Hermon quando desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor concede a bênção da vida para sempre. Amém, diga amém. Então, é agradável, mas não é fácil. A vida em comunhão da igreja é agradável, mas não é fácil, dá trabalho. Quando nós nos reunimos como igreja de Cristo, nós nos reunimos com pessoas, e pasmem, as pessoas são esquisitas. Eu sou esquisito. Eu sou muito esquisito, aliás. E esquisito para um e normal para o outro. Há um segredo de Deus. Precisa haver o Espírito Santo para fazer. A pessoa que, fora do ambiente da igreja, você jamais contrataria para a tua empresa. Ser na igreja, o Espírito Santo faz ser essa pessoa que você jamais contrataria na tua empresa, a pessoa que te abençoa na igreja. Você acredita nisso? Isso só pode vir do Espírito Santo de Deus. Acontece que é igual reunião de família. As famílias são complicadas. A minha é complicada, a sua também. Já vamos parar, porque eu não vou perguntar se tem família perfeita. Não tem. Aliás, as famílias passam por fases. Tem fases que dá para fazer o almoço de Natal junto, mas tem fases que é melhor não fazer, porque vai dar besteira. A minha família é assim, a tua é assim. Não dá para convidar o primo tal, o outro tal, mas todo o trabalho que você fizer para reunir, todo o trabalho que eu e você lutarmos para trazê-los juntos, quando a gente consegue, é agradável. Diga comigo, é agradável. Agora, o que acontece aqui na igreja? O que essa união faz sobre nós? Porque eu fiz um exemplo aqui da família, mas o que é se reunir aqui? O que nós temos vivido há 50 anos nesse lugar? Nesta comunidade? A referência da unção de Arão aqui, ela está relatada lá em Levíticos. Arão foi ungido, separado. E o Arão teve uma unção sobre si, feita com um óleo especial. Eu vou ler para você a receita do óleo. Aí tem irmão que vai anotar a receita para fazer o óleo. Não precisa. Isso aqui era lá o mandamento lá. O óleo que foi derramado sobre Arão, que está falando aqui que é o mesmo que é derramado sobre nós, tem o mesmo sentido do óleo derramado sobre nós, tem a receita em Êxodo 30. Olha só. Êxodo 30, 23.
junte as seguintes especiarias: 6 quilos de mirra líquida, a metade disso, ou seja, 3 quilos de canela, 3 quilos de cana aromática, 6 quilos de cássia, como base no peso padrão do santuário, e 1 galão de azeite de oliva. Isso aqui era o óleo de unção. Agora olha que interessante no 25, Deus falando para o Moisés: faça com eles, com esses ingredientes, o óleo sagrado para as unções. Uma mistura de aromas, obra de perfumista. Este será o óleo sagrado para as unções. Era um perfume. Quando se derramava esse óleo, era um cheiro gostoso. Quando se derramava esse óleo, a metros e metros se sentia o aroma gostoso disso tudo. Acontece que o cheiro era agradável, mas o que representa a unção é muito melhor. Aquela unção de Arão não foi simplesmente um banho de cheiro. Esse é nome de perfume, né? Banho de cheiro. Banho de cheiro é gostoso, invade o local, dá o aspecto de limpeza. Mas o significado da unção é que, a partir daquele óleo derramado, daquele banho de cheiro, aquela pessoa, a partir daquele momento, ela é habilitada e ela é capacitada por Deus para exercer as suas funções. Nós estamos há 50 anos, de tempos em tempos, percebendo um óleo, um aroma que é de épocas em épocas, derramado sobre esse lugar, porque ele capacita pessoas, um e outro, não somente os líderes, e essas pessoas, apesar e para além do banho de cheiro, da suavidade da presença do Senhor, são capacitadas e as boas obras acontecem. Por isso você está aqui nessa manhã. Estamos há 50 anos sentindo esse aroma agradável, Paulinho. Gesimar, quando você apontou ali na porta hoje, você não sabe, mas vocês deixam marcas eternas. Viu, turminha? Lili. Gesimar, eu fiz uma reunião domingo na minha igreja particular. Nós estávamos com algumas pessoas. Vou falar aqui, Marcelinho. Marcelinho está lá atrás. Dá um tchau, Marcelinho. Aí nós estávamos com violão. E nós lembramos alguns louvores que você cantava. Você deixou marcas de boas obras nesse lugar. Você que chegou agora na igreja, você está visitando hoje e quer fazer parte dessa igreja, a partir de hoje você começa a deixar marcas nesse ministério. O Senhor capacita aqueles que se dobram para receber esse óleo sobre a cabeça. Há 50 anos nós vimos isso. O Salmo termina falando, essa é só uma referência de que por que é bom se reunir. Por que aquele escritor de Hebreus estava falando, não deixem de se reunir. É porque isso não acontece no laçu, isso não acontece no coco bambu, isso não acontece, lá tem comida boa. Não acontece na churrascaria, agora eu já vou começar a deixar você com fome, está perto do almoço. Não acontece quando aquele espeto chega na tua mesa e aquela picanha mal passada é cortada na tua frente, você é alimentado, você saboreia aquilo é bom para o seu estômago, mas o que nós estamos falando aqui só pode acontecer na reunião daqueles que estão para adorar a Deus, isso só pode acontecer na presença de Deus. É como o orvalho do Hermon quando desce sobre os montes de Sião, ali o Senhor concede a bênção e a vida para sempre. Aquela região não tem chuva em abundância, então toda a vegetação e toda a relva depende do orvalho. E lá tinha o Monte Hermon, e de lá é que vinha o melhor orvalho descia de lá, mais denso, que fazia sobreviver toda aquela relva. É isso que acontece quando nós entramos aqui, queridos. Tanto a unção que desce da cabeça até os pés, como o orvalho que desce lá do Monte Hermon para todo o vale trazendo vida. Quando nós nos reunimos, nós, além do dever de estarmos aqui, nós recebemos um presente, dádivas do Senhor que vem de cima sobre nós, sobre os irmãos reunidos. Eu sou testemunha, são 50 anos vivendo com a bênção que vem do alto do Senhor sobre nós. Vivemos milagres, vivemos
muitos momentos de alegria, vivemos momentos tristes, perdemos pessoas preciosas, mas eu quero dizer para você, o aroma continua agradável, e o Senhor continua se movendo entre nós. Quero terminar com o último versículo de Hebreus 10, 25 que nós lemos, e esse trecho é muito interessante, preste atenção. Ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Que dia é esse? Temos que lembrar que a carta aos Hebreus estava sendo escrita para o povo daquela época lá. O termo dia provavelmente sugere a ideia de um dia de angústia. Quando fala, o dia está chegando. Minha mãe, está aí minha mãe? Minha mãe, pastora Marli. Quando ela ficava nervosa com a gente lá em casa, e nós três não éramos fáceis, ela falava, vai chegar o dia que eu vou te pegar. Está chegando o dia. Não deixa chegar esse dia. O dia aqui pode conotar a ideia de angústia, calamidade, ou um julgamento, alguma coisa do tipo. Esse termo ele é usado com essa finalidade de coisa difícil que vai acontecer na Bíblia por diversos textos. Um período por vir, que estava muito na cabeça desse povo, é o que Jesus falou lá em Lucas 21. Numa conversa com seus discípulos, que esse escritor provavelmente sabia de Hebreus, viu, Dinho? Ele disse um dia, os caras todos empolgados, está vendo como que está ficando o templo que está sendo erguido? Tá? Aí Jesus senta lá, com a visão de Jerusalém, olha a cúpula do templo e fala assim, vai chegar o dia que não vai sobrar pedra, sobe pedra. E aí Jesus começa a falar dos fins do tempo, de como ia ser, do que ia acontecer antes de vir o fim. Então, para os hebreus, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia, poderia ser, na mente do escritor, ele pensando, olha, vai chegar o dia que vai se cumprir o que Jesus disse, Jerusalém vai ser atacada, vão derrubar o templo, e como é que esse povo vai ficar? Então ele estava chamando para si algo que estava próximo, e a gente agora está olhando a história para trás, nós já vemos o que aconteceu. Mas a revelação do Espírito Santo, para aqueles irmãos, era de que algo ia acontecer bem próximo, e eles deveriam, já que esse dia estava chegando, estar reunidos e não fora da igreja. Junto com os irmãos, recebendo o poder de Deus, esse óleo que desce, esse orvalho. Agora, nada do que o escritor estava dizendo não pode ser aplicado a nós, porque ele estava dizendo, está chegando o dia, seja ele qual for. Vocês devem se fortalecer, devem se encorajar, porque quando o dia chegar, você tem que estar forte. Se você se mostrar frouxo no dia da batalha, da dificuldade, sua força será pouca. Agora, ao mesmo tempo, não é impróprio, preste atenção, usar esta passagem como exortação para todos os cristãos, também para aqueles, do grande advento, da volta de Cristo, do julgamento, do final da história. Queridos, nós nunca estivemos tão próximos da remissão dos tempos. Olha para o nosso dia a dia. Olha para o que está acontecendo no cenário mundial. Olha como nós fomos levados por líderes que têm uma cabeça maligna. Olhe para isso. Não é tempo da gente ficar esperando uma expectativa da volta da economia, a gente vai esperar. Mas temos que ter em tela, em foco, a volta, o final da história. E esse final tem que fazer com que nós nos reunamos mais e não deixemos de nos reunir. Há 50 anos nós passamos por dificuldades, desgovernos, uma loucura, e a igreja continuou firme de pé, e nós estamos aqui há 50 anos, supridos pela palavra do Senhor. Ainda mais que nós estamos vendo que o negócio está indo para onde está indo? Para o fim, diga, para o fim. Ah, mas você queria uma mensagem de que, olha, prosperidade, carro novo, então não é aqui, querido. Deve ter umas 3 avenidas para baixo, eu te dou o endereço. Aqui, a palavra do Senhor diz, se preparem, estejam firmes e fortes para não negar fé na hora que você for colocado contra a parede. Nós estamos há 50 anos abertos, com as portas abertas, e vamos continuar até que Ele venha.
também esse dia pode ser o dia da morte, que é individual para cada um também. Então, sabe, aquelas pontadas que a gente sente às vezes, você olha no espelho, fala, caramba, eu tenho um pé de galinha aqui, como que apareceu isso? É a idade, meu irmão. A mudança da cor do cabelo, isso tudo deve mostrar para a gente, o fim está se aproximando. Se Cristo não volta, se o mundo não acaba, a gente não é eterno. Nesse corpo aqui, a gente vai passar. Então, queridos, o que a gente faz frente a isso? Temos que ter encorajamento estando juntos, reunidos na presença do Senhor. Termino essa breve explanação da palavra com o próprio trecho de Hebreus 12, 1 e 2. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe foi proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Aleluia, glória a Deus. Nós também. Aqui, se os hebreus estavam olhando na carta, o capítulo 11 de Hebreus, é o rol dos heróis da fé, que fizeram e permaneceram firmes até a morte. Alguns nem viram aquilo que estavam esperando acontecer, mas ficaram firmes até a morte. Agora o escritor diz, olha para essa nuvem de testemunha aí, olha esses caras. Eu digo para nós agora, depois de mais de 2000 anos, se avolumou, essa nuvem está maior. Só aqui na Igreja Cristo Real já tem uma nuvenzinha de pessoas que ficaram firmes até o final. Então, e a nós, o que sobra? Olhar para frente. Olhar para frente. Vamos correr com perseverança essa corrida. De ceia em ceia, de fé em fé. Nós temos até que Ele venha. O mundo pode ficar terrível. Pior. Aí você fala, mas eu já estou com 8 ponto alguma coisa, eu já estou com 7, com meio alguma coisa, já criei meus filhos. Olha essa turma nova aqui. Olha para a Valentina. Enquanto tiver vida e o Espírito Santo do Senhor nos levantando, nos dando capacidade para enfrentar e ficar de pé. Viu, Caio? Olha as crianças. Nós temos que estar de pé. Não desista. Para isso a gente tem que estar reunido. Eu espero você, para a gente continuar firme. De ceia em ceia, de fé em fé, para a glória do Senhor. Os 50 anos são méritos do Senhor, porque nós fomos simplesmente aqueles que se ajoelharam, receberam óleo sobre a cabeça, fomos capacitados e geramos obras boas e geramos cheiro agradável do nosso louvor. Que Deus nos dê força para a gente continuar num mundo que está se acabando, mas num Senhor que está voltando. Jesus Cristo está voltando. Glória a Deus.